por que ter um planejamento. Os dois principais porquês são o seguinte: planejamento. Os dois principais porquês são o seguinte. Primeiro, você fica sabendo se precisa estudar 1, 2 ou 3 assuntos de cada matéria por semana. E aí isso vai depender, obviamente, da quantidade de semanas que você tem. Se você tem muitas semanas, obviamente você consegue diluir mais. Então você vai conseguir estudar um assunto de cada matéria por semana. Agora, se você está no intervalo de tempo curto, você vai ter que colocar mais assuntos por semana para conseguir dar conta do total, entende? Mas, óbvio, vai depender também da sua rotina, se você tem condições de tempo para estudar 2 assuntos por semana, 3 assuntos de cada matéria por semana. Vai depender. No caso de não dar tempo de estudar 2 assuntos de cada matéria, 3 assuntos de cada matéria por semana, você vai ter que, obviamente, excluir esses assuntos. Né? E esses assuntos serão justamente os assuntos menos importantes. Eu vou explicar já já como fazer esse filtro. O segundo motivo para ter um planejamento é justamente fazer um estudo que tenha sequência. Ou seja, estou me referindo a pré-requisitos. Pré-requisitos, galera. Como eu disse, a eletrodinâmica não pode vir antes de eletrostática. A eletrostática tem que vir antes de eletrodinâmica. Então, na medida que você faz um planejamento, vou até cortar para mim, na medida que você faz um planejamento, você consegue colocar ordem na sequência de estudos de cada assunto, ok? Esses são os dois principais motivos para ter um planejamento. E aí você pode perguntar, Pedro, mas que danado é um planejamento? Você explicou o porquê, beleza, eu entendi, é importante ter um planejamento, você mesmo percebeu ao longo dessa história que planejamento foi fundamental, e de fato foi, na medida que eu tive um planejamento em mãos, e os resultados começaram a aparecer, galera. Ah, foi o planejamento, o REC, o segredinho da aprovação de Pedro foi o planejamento. Não, não foi segredinho, tá? Mas óbvio que foi um ferramental que eu passei a utilizar e que fez muita diferença. O que é um planejamento de assuntos? Uma determinação dos assuntos de cada matéria que devem ser estudados em cada uma das semanas até a prova. E aí aqui a gente chega no primeiro, em mais um detalhe, né? Semanas até a prova. Semanas até a prova. Então, uma das coisas que você vai ter que fazer é o seguinte: você vai ter que contar o número de semanas que você tem até a prova. E aí a gente chega aqui no próximo título, no próximo subtítulo, na verdade, da aula, que é o como fazer. O primeiro passo imprescindível para você criar um planejamento de assuntos é você contar, vamos colocar aqui, um passo a passo. Então, o primeiro passo é contar um número, o número, na verdade, não é um número, é o número de semanas que você tem até a prova. Para isso, você vai utilizar o famoso calendário, né? Você pode usar calendário Google Agenda, calendário, que você recebe do supermercado, né? Calendário que você recebe no farol de trânsito, enfim, qualquer calendário que você tem em mãos, você vai usar para contar o número de semanas que tem de hoje até o dia da prova. Ah, Pedro, até exatamente o dia da prova? Detalhe, a gente entra aqui mais uma observação, mais uma OBS, que é a seguinte: não conte exatamente até o dia da prova. Deixa ele 3 semanas antes da prova. 3 semanas, tá? 3 semanas antes da prova. Por que, Pedro, deixar 3 semanas de folga? Porque você vai atrasar, provavelmente, os conteúdos. E aí você precisa de uma folga ali para conseguir ter um gás. Se você deixar até o dia da prova, não vai ter para onde fugir. Atrasou, já era, entendeu? Então, conta até 3 semanas antes da prova. Deixa 3, vamos colocar assim. 3 semanas é muito, então deixa 2. Aí, esse número aqui é variável, tá? Vai de pessoa para pessoa. Tem gente que gosta de colocar 2 semanas de folga, 3 semanas, 1 mês de folga. Vai do seu interesse, tá? Vai do que você preferir.